Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jefferson Pedro da Costa, eu sou advogado, professor e o tema do nosso vídeo de hoje será sobre o corpo diretivo de um condomínio, ou seja, quem compõe a direção de um condomínio, quem vai geri-lo ali perante a todos. A primeira e principal figura é a do síndico e nós vamos já iniciar falando sobre ele. O síndico é o mandatário máximo de um condomínio. É ele quem vai efetivamente administrar e executar tudo aquilo que for necessário para a convivência de um condomínio. O síndico precisa necessariamente ser eleito por votação em assembleia e terá um mandato de 2 anos, que pode se renovar. Um grande equívoco, um grande erro é de fato aquele síndico que se elege e se perpetua no poder sem novas eleições. Ele pode ser reeleito quantas vezes ele quiser e a massa condominial também quiser, desde que seja votado. Mas o que não pode acontecer é que não haja eleições, o que é infelizmente frequente de vermos em nossos condomínios. O primeiro ponto a se destacar é que a figura do síndico está muito bem tratada pela lei. O síndico tem deveres. Eu vou passar quais são os deveres do síndico, né, do condomínio, mas queria de antemão adiantar que estes deveres não sou eu que estou inventando, nem a doutrina, nem os estudiosos. É a lei que impõe. Jefferson, que lei? O Código Civil. Né? Para quem não sabe, o Código Civil é a lei máxima que rege as relações privadas. Não, quando eu digo lei máxima que rege, porque ele tem ali o compilado de mandamentos, de normas da relação de ordem civil. Não confundir com a lei máxima do direito constitucional, que é a Constituição Federal. Então vamos lá para o artigo 1348. Né? Não tem jeito, pessoal. Eu sei que não é muito interessante ficar lendo artigo de lei, mas nesse ponto acaba sendo muito importante porque são os deveres de um síndico. Primeiro dever, convocar a assembleia de condomínio. Né? Ele tem este dever. A gente vai tratar que se ele não fizer, 1/4 dos condomínios pode fazê-lo, e se não tiver 1/4, qualquer condomínio, mediante autorização judicial, também poderá fazê-lo. Segunda obrigação, representar ativa e passivamente o condomínio. Então, o condomínio vai se fazer representar ativa, ou seja, quando ele está processando alguém, ou passivamente, quando ele é processado. Aqui, pessoal, o inciso fala um pouco mais, mas eu estou resumindo justamente para não ficar muito maçante, porque a gente tem bastante tema. 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia de existência de processo judicial ou administrativo. Ele não pode ficar com aquela informação e não passar para a Assembleia. Ele tem que dar imediato conhecimento à Assembleia. 4. Cumprir e fazer cumprir a Convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Ele está vinculado a cumprir a todas as normas do condomínio e fazer cumprir também. Se ele ver alguém que não está cumprindo, ele é obrigado a fazer com que aquela pessoa se curve e cumpra as disposições do regimento, da convenção, as determinações da Assembleia. 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos possuidores. Então, ele é o responsável por conservar essa... Não, talvez o verbo conservar não seja mais correto, porque todos são responsáveis por conservar, mas ele é o responsável máximo, de fato, pela conservação e pela guarda desses ambientes. Então, ele vai zelar pela boa conservação. 6. Elaborar o orçamento da receita e das despesas relativas a cada ano. Veja, todo ano, necessariamente, o síndico precisa prestar contas da sua gestão à frente do condomínio. E para isso ele precisa informar o que foi gasto, o que vai ser gasto, de que forma que virão essas receitas. Então é de extrema importância que ele observe isso sob pena de destituição, a gente vai falar logo mais. 7. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Parece muito óbvio isso, mas precisa estar na lei por um motivo. O síndico não pode
ser amigo das pessoas no sentido de favorecê-las. Ah, eu não vou cobrar o apartamento 508 porque lá mora o João, que é meu amigo. E o João, eu não teria coragem de cobrá-lo. Não, é obrigação do síndico cobrar a todos, até por um princípio da isonomia, de igualdade entre os condôminos. 8. Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigido. Dentro daquilo que a gente falou sobre as receitas, ele é obrigado a prestar contas. Quanto que entrou, quanto que saiu, qual que é o caixa, a superávit, ou seja, a gente tem um saldo positivo ou um déficit, nós temos um saldo negativo. E 9. Realizar o seguro da edificação. Esses são os deveres do síndico. Agora a gente vai passar para o próximo ponto, que é sobre a destituição do síndico. Um síndico pode ser destituído, ou seja, pode ser retirado do cargo. Como e de que forma? Primeiro, artigo 1349 vai dizer que é uma assembleia específica, né? Ou seja, eu não posso convocar uma assembleia para definir a cor da parede, para falar sobre a piscina e destituir o síndico. Não. A assembleia tem que ser específica para a destituição do síndico. Para isso, tem que ter uma votação da maioria absoluta dos condôminos, ou seja, metade mais um dos moradores daquele condomínio inteiro, não só dos participantes. E quais são as hipóteses que você pode destituir um síndico? Prática de irregularidades, quaisquer que sejam, penal, civil, previdenciária, trabalhista, administrativa. Não prestação de contas, então as contas do condomínio é um verdadeiro buraco negro que ninguém sabe o que acontece, de onde vem, para onde vai. E o terceiro, administrar inconvenientemente. Essa é a parte mais subjetiva, porque o que é administrar inconvenientemente? Cabe tudo aqui, né, pessoal? Então, dá uma margem muito grande para que, de fato, tenha ali maiores interpretações. Agora, passado isso, lembrando, pessoal, que isso é só um resumo, a ideia de síndico é tão grande que a gente poderia ficar tranquilamente falando 1 hora sobre isso, né? Então daí, se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento, não deixe de me contatar nas redes sociais, no meu Instagram, @prof.jeffersonpedro, LinkedIn, qualquer forma que você me encontrar, até mesmo por aqui neste canal, e-mail, né? O que você achar melhor. Vamos lá, a segunda figura que a gente vai tratar é uma figura que não está prevista no Código Civil, mas está prevista na Lei 4591, que é a antiga Lei de Condomínios e Incorporações Imobiliárias. Há quem diga que essa lei já foi revogada, ou seja, retirada do sistema. Há quem diga que não, porque isso não ocorreu de forma expressa. Que vai falar lá no artigo 22, parágrafo 6º, da ideia de subsíndico. O que seria o subsíndico, pessoal? Fazendo uma analogia, se o síndico é o prefeito, o subsíndico é o vice-prefeito. É aquele que vai ser o responsável enquanto o síndico não estiver. Então, pode ser que exista essa figura? Pode. Não é tão comum, mas como a gente tem uma disposição legal em que há uma discussão se ainda está valendo ou não, pode a convenção determinar a existência de um subsíndico. Passado, a gente vai agora para o conselho consultivo. Veja, pessoal, o conselho consultivo não é obrigatório. O condomínio pode ter ou não, né? E ele vai vincular essa existência na convenção. O Conselho Consultivo, como o nome diz, ele vai ser um órgão de consulta, ou seja, o síndico vai questionar o conselho no sentido de que forma que ele deve agir, quando ele estiver em dúvida se ele pode ou não aplicar aquela determinada penalidade. Nós estamos aí já numa parte mais final, espero, talvez, da pandemia. Então, eu posso fazer isso, eu posso barrar alguém que não se vacinou. Tudo isso o síndico pode se valer do Conselho Consultivo, que vai ser um órgão de consulta, tá? Se você se apegar à própria palavra, não tem erro, tá, pessoal? O outro é o Conselho Fiscal, previsto lá no artigo 1356 do Código Civil, que diz que poderá haver um Conselho Fiscal. Ou seja, se pode, não necessariamente deve. É uma escolha da massa condominial ter ou não esse Conselho Fiscal, que vai ser composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Perfeito? Pessoal, a gente tratou aqui de forma bem resumida os principais pontos do corpo diretivo de um condomínio. Já disse nas redes sociais, fiquem à vontade. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, falar com os amigos,
Vamos estudar junto direito condominial. Muito obrigado, a gratidão imensa que eu tenho de você permitir que eu esteja em seu lar, no seu trabalho. Um forte abraço e até a próxima.